Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cartão Black Podcast, a sua fonte de empreendedorismo na educação física. Hoje a sua cabeça vai para outro patamar, nós já falamos de terra plana, nós já falamos de muita coisa, mas hoje aqui vai assim, ó, o negócio vai ser louco. Vocês não viram o bastidor disso aqui, a conversa que esses caras estavam tendo sobre crossfit, sobre gestão, sobre empresa. Assim, ó, eu vou ser o cara que vai fazer a tecla SAP aqui para traduzir o pensamento desses caras, porque assim, ó, é outro nível, cara. É tipo, tu tá entrando em outra Matrix. Então pega tua pipoquinha aí, bota tua aguinha no copo, vai ouvindo, porque tem muita coisa para aprender. Inclusive o que a gente já aprendeu com os convidados que vieram aqui, assim, ó, a minha vida já mudou. Eu já vi a minha empresa de outro jeito, a minha forma de comunicar de outro jeito. Então vocês também espero que estejam aproveitando muito, porque hoje o negócio assim é de outro nível. Dudu, apresente nosso convidado. Vamos lá, sejam muito bem-vindos, galera. Vamos para mais um episódio, o 8º episódio da nossa brincadeira aqui, que tá massa pra caramba. E nosso convidado de hoje, Fábio Munhoz dos Reis, o famoso Coach Noel. Já vou te perguntar o porquê. Fábio, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito produtiva. Ela já tá sendo, né? Mas no off. E tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de ouvir as tuas experiências. Então, um cara com muita experiência, um cara empreendedor, então um estudioso da parada, então tenho certeza que vai agregar muito, tanto pra mim quanto pro Gabriel, que eu já falei pra ti que tu agregou muito já pra mim no vídeo antigo teu, e tenho certeza que vai agregar muito pra galera que vai estar assistindo. Show. Mas primeiro de tudo, por que Noel? Show. A pergunta que não quer calar, né? Por que Noel? Primeiro eu gostaria de adentrar ao podcast, né, fazendo um agradecimento especial ao Dudu, que gentilmente me ligou, me convidou para estar aqui presente, e eu prontamente, né, me senti honrado em poder aceitar esse convite, estar aqui podendo trocar ideia com os meninos que têm um vasto conhecimento, né? O Dudu também, para mim, é um cara que faz um baita trabalho na parte de gestão de academias ali, na própria academia dele. E o Gabriel também, fiquei sabendo agora que é um cara que é empreendedor nataço aí, né? Então não tem muito o que dizer depois dessa introdução deles aí. Vamos pra cima. Por que Noel? Por que Noel? Responde essa parada aí. Vamos lá. Piada pronta. Isso eu falo em todos os meus podcasts, onde eu sou convidado, né? E nos meus cursos também. Na realidade, meu nome é Fábio Munhoz dos Reis, né? Ninguém me conhece pelo nome. A única pessoa que me chama por esse nome é minha esposa quando ela tá brava comigo. Nem minha mãe me chama de E eu te chamei uma vez de Fábio no WhatsApp. Ô, Dudu, tá bravo comigo? Eu falei, não, cara, teu nome é Fábio, te chamo de Fábio. Foi isso mesmo. Eu falei, tá bravo comigo. Eu me assusto quando as pessoas me chamam de Fábio, né? Então, é um apelido que me acompanha desde a minha infância. Eu fui nadador quando piá, né? Só que eu entrei pra natação porque... Primeiro por segurança, quando eu era muito novo, minha mãe colocou para nadar com 8 meses. Só que eu parei depois de nadar e quando eu estava com 6, 7 anos ali, eu fui inserido na natação de novo porque eu tinha muito problema respiratório, tinha asma. E a natação é o melhor esporte para combater, né, os sintomas da asma. E nesse período ali, entre a primeira infância e a adolescência, eu fui mal criado na parte alimentar pelos meus pais, meus avós e tudo mais. Então, eu comia muita fritura, doce e tal. Então, eu fui uma criança obesa, extremamente obesa. E aí, naquela época, né, na equipe de natação, se tinham os apelidos, né, que o treinador, os colegas se davam uns pros outros. Naquela época não existia bullying, não é mesmo? Eu sou um cara velho. Na real existia bullying, só não sabia que era bullying. Não era bullying, era um apelido carinhoso. E aí eu tive a opção de receber 2 apelidos e escolher um deles. Um deles era Pochete, né? Carregava a Pochete. Entendemos porque escolheu o Noel. E o outro era Papai Noel. Eu resolvi escolher o Papai Noel. Então, desde a minha infância, já vem com que as pessoas me chamam de Papai Noel. Daí a gente encurtou Noel. Sim. Coach Noel por quê? Porque quando a gente ingressou ao CrossFit, né? A gente fala que o treinador é um coach de CrossFit. Então ficou Coach Noel. Perfeito. É isso. Tá explicado. Gostou? Bonita história, cara. Resumir rapidamente isso. Como tem gente que foi da obesidade pra educação física, né? A gente teve aqui o Renan, o Everton, tu falou bastante sobre isso. Eu também falei bastante sobre isso. Cara, uma galera que começou a educação física, não sei se foi teu caso, mas também por conta da obesidade, que sofria um bullying e aí também queria fazer esporte e tudo mais e começou a educação física. Na realidade, para mim, a educação física ela surgiu
seguindo os passos do meu avô. O meu avô foi o professor Jaime Werner dos Reis, ele foi o famoso peixinho, e ele foi... ele recebeu a chave da cidade de Porto Alegre pelos atos láureos que ele teve como profissional de educação física desde a época dele, né? Ele foi um professor da ESEF da URGS, ele foi gestor do IPA na minha época, né, de faculdade. Que era muito forte o IPA, né? Muito, era a melhor né? faculdade. De educação física, Isso, era isso. inclusive melhor que a URGS naquela época. Mas um dos maiores feitos do meu avô foi ter arrendado o terreno onde é o campus da ESEF da URGS hoje. Então, ele é muito conhecido, né? Ele foi atleta de natação também, ele foi professor, treinador de natação, professor universitário. Então, foi... Ele que te influenciou bastante. Ele que, com o exemplo dele, ele me influenciou a seguir como profissional de educação física. E teu pai e tua mãe gostavam da tua ideia? Não. Meu pai, de formação, é arquiteto, né? Tá. E minha mãe, ela foi técnica de enfermagem, mas trabalhou muito tempo com o ramo imobiliário. Então, minha mãe também queria que eu fosse arquiteto. Então, quando eu fui fazer o vestibular, né, a primeira vez, eu coloquei arquitetura como primeira opção e educação física como segunda, né? Mas é óbvio que eu queria entrar na educação física. Sim, sim. Óbvio. E aí entrou na educação física que ano, Fábio? Em 99. 99 tu prestou vestibular para educação física. Exato. E tu já era atleta de natação. Sim. Fui atleta de natação. Como feitos, assim, atleta, tive nível nacional, fui vice-campeão brasileiro de maratonas aquáticas, né? Era nadador de prova longa, de fundo. Fui finalista de campeonato brasileiro em 1.500 metros nado livre. Fui recordista sul-brasileiro de 400 livre e até a última vez que eu pesquisei, esse recorde ainda era meu. Então, durou mais de 20 anos, né? Esse recorde. Bem legal. E aí tu linkou... Quando começou a faculdade, tu era atleta ainda ou já Sim. tinha... Era? Eu fui atleta de natação até o final da minha faculdade. Inclusive, do meio para frente ali, do segundo ano em diante, eu ganhei uma bolsa do IPA para ser competidor do IPA na parte de natação. Para competir pelo nome deles. Competir pelo IPA. Então, foi muito legal. Fui atleta de natação até o final da faculdade, assim, né? E tu entrou na faculdade. Eu vou deixar tu falar também. Não, vamos... Tu começou... Vou ser professor de educação física de colégio, vou ser treinador de natação, vou ser o quê? Eu queria seguir os passos do meu avô sempre, né? Queria ser treinador de natação e até tive ideia depois disso de ser professor universitário também. Só que daí eu me encontrei sendo treinador de natação, realmente. Vi que impactava mais positivamente na vida das pessoas que estavam perto de mim. E vi os resultados, né? E, cara, aquilo ali me motivou muito a continuar sendo um profissional de educação física que ajudava as pessoas a melhorarem de vida, qualidade de vida. Tu tem pós-natação, não tem alguma coisa? Tenho. Especialização em natação e atividades aquáticas pela Gama Filho, lá do Rio. Isso aí, perfeito. Vai. Top, cara, top. Essa prova de 1.500 metros tu fez em piscina mesmo, não era em mar aberto. Tu já competiu em mar aberto também? Sim, as maratonas aquáticas, elas aconteciam todas ou em mar aberto ou em rio, lagoa, tudo. E qual a principal diferença entre nadar na piscina e no mar aberto? Putz. Cara, tem diversas diferenças. Primeiro, a visual, né? Tu enxerga o fundo da piscina, né? Tu tá de óculos, tu enxerga, tu sabe onde tu tá. Tem uma linha que te guia para tu nadar em linha reta. A temperatura da água em piscina, ela é uma temperatura muito mais agradável que no mar aberto ou em rio, né? Normalmente em rio e mar aberto a temperatura é 19, 21 graus a temperatura da água. Tu tem que nadar de roupa de borracha. Então isso modifica até a maneira como tu respira. Você é mais gelado, né? Tu imagina tu entrar no banho gelado agora, o que acontece? É a mesma coisa quando tu faz um banho de imersão, né? Tu tem essa mesma sensação, tu tem uma vasoconstrição, tu tem uma diminuição do processo ali de troca do oxigênio para fornecimento energético, tem várias relações fisiológicas que elas mudam dentro de uma temperatura de água mais fria. Marola, cara, marola na piscina, quem faz a marola é tu, no mar normalmente tu nada contra a correnteza ou no meio dela, é um negócio absurdo, assim. É muito mais gasto energético, né? Gasta mais energia, né? Na piscina, tu tem as paredes onde tu faz virada olímpica e tu tem retomada de velocidade ou aceleração, muito mais. No mar, tu precisa ser consistente durante todo o tempo. E dá um medinho no rio, mar, não? Cara, no início, quando tu tá começando, dá um receio. Tipo assim, cara, eu acho que
pelo menos para mim, os principais receios eram mãe d'água, jacaré, tubarão, saca? Isso aí é porque tá no mar, tá no habitat dos bichos, né, velho? E assim, é engraçado, é louco. Eu não pensava, eu vou morrer afogado, porque eu sempre sabia nadar, treinava pra aquilo, né? Mas realmente... Aí se um tubarão vier, ferrou. Ferrou, mano. Tipo, tu vai dar um soco no bicho, não sou Pablo Marçal, né? Enfiar o dedo no focinho, Não, esse era o maior medo, assim, o maior desafio, vamos dizer, da água aberta. Queimadura de água-viva, meu Deus do céu. O meu sócio me levou um dia, ele surfa, né? Eu nunca tinha surfado, ele me levou um dia pra surfar. Lá na plataforma de Tramandaí, lá. Quebrei 2 pranchas dele. Nossa! Sabe por quê? Um monte de mãe d'água. Um monte de mãe d'água. Eu sei com mãe d'água no bolso. Mentira. No bolso da bermuda. Nossa. No bolso da bermuda. Mãe d'águazinha pequenininha assim, no bolso. Eu botava a mão no bolso e me queimava. Chegamos lá na praia, todo mundo de long, né? Todo mundo de long. E só que tava calor. Falei, Gabriel, por que eles estão de long lá? Ah, cara, deve estar frio a água, não sei o quê. Que nada, por causa da mãe d'água, porra. Pra não se queimar. Exato. E eu de bermuda de futebol. E sem camiseta. Ah, legal. Cara, sanguentado. Todo lanhado de mãe d'água. E, cara, eu apavorado, tomava... Ai, queimava, batia nos bancos de areia e quebrei 2 pranchas dele. Pra te ver. Essas paradas aí dá medo, meu, de mãe d'água e tudo mais. Teve uma época... Tem uma travessia aqui no Rio Grande do Sul que ela é muito tradicional, que é a travessia de Torres, né? Então, a travessia da Ilha dos Lobos. Na minha época, a gente saía da praia, nadava até a Ilha dos Lobos e retornava, né? Teve um ano que o mar ele estava super claro e a água estava super gelada. E aí, quando a mãe d'água, ela realmente... A mãe d'água não queima. Quem queima é a caravela portuguesa, aquela, né? Então, e tava cheio. E tu enxergava elas embaixo e quando tu passava a mão na água, assim... Tu passava a mão em cima da cabeça dela. Que não é a cabeça que queima. Que não é os tentáculos. É o tentáculo, é o fio, né? E aí, tipo, nossa... Cara, era... Só que tu ficou nadando o tempo todo, assim. E tipo assim, é muito louco porque quando tu vê um cardume de mãe d'águas, vamos dizer assim, não sei se esse é o termo correto, mas tu quer sair daquilo ali o mais rápido possível. Então tu acelerava, né? E vinha aquela adrenalina, porque, cara, tu não quer te machucar, tu não quer te queimar, né? Não, só que tu acelerava e cavava o fôlego, né? E aí tu tinha que nadar. Tudo isso, cara. Então tem vários desafios. Na piscina é uma delícia. Na piscina tu sai do bloco, tu ganha velocidade, tu nada na água retinha, tu tem a virada para retomar a velocidade, tu tem aquele risco no meio ali que vai te dar a direção. A piscina é Nutella e o mar é raiz. Só pra resumir a brincadeira, pra gente gerar polêmica, Quem nada em piscina é Nutella e quem nada em rio... Quem nada em água aberta exato. Vamos gerar polêmica, beleza. Ô, Fábio, me diz uma coisa. E como é que começou a tua ida de natação, faculdade, como é que começou a ida pro cross? Levou um tempo, né? Porque quando eu saí da faculdade, até investi na especialização de atividades aquáticas, o meu intuito era me tornar um treinador referência de nadadores, né? E eu me formei em 2003, em 2012... Eu tive um atleta, o Gustavo Godoy, que a gente conseguiu vaga para o revezamento do Brasil, que foi para o Mundial de Londres aquele ano. A gente foi quarto naquela competição. Então, como treinador de natação, eu fui toda a minha faculdade até 2012, 2013 ali, né? E ali por 2013, já então, tava... ficou 10 anos como treinador, mais ou menos, de natação. 10 anos como treinador. Como esse principal atleta que eu acabou de falar. Não, eu tive muitos atletas, mas esse foi o que a gente conseguiu ter mais resultados, assim, em nível mundial, vamos dizer, né? Só que durante esse período eu fazia o quê? Eu dava consultoria para academias de natação, eu dava cursos sobre natação, sobre hidroginástica, assim, eu dava aula de hidroginástica, ia lá, vai, gurias, né? Era... Botava um macacãozinho assim? Não, era de sunga, era de sunga. Era um negócio, não vou nem falar aqui como é que era o negócio para não constranger ninguém. A gente ia botar no corte uma foto, Noel, deve ter foto, Noel, nessa época. Não tinha Instagram naquela época, graças a Deus. Né? No Facebook eu acho que eu deletei tudo. E aí, durante esse período, eu não tinha outra ideia. Mas ali por 2007, 2008, eu pesquisei bastante sobre ferramentas para ajudar os meus atletas a terem uma performance maior na água, só que treinando fora d'água.
né? A gente estava numa vertente de treinamento desportivo onde começou-se a mudar aquela crença de que quem treinava mais era o melhor. E aí começou a entrar as respostas fisiológicas de quem treinava mais intenso e recuperava mais rápido é que era melhor. Então, por exemplo, eu quando atleta de natação, eu nadava 15, 18 quilômetros por dia. E eu levei um atleta para o Mundial, para ter uma ideia, treinando 7 quilômetros por dia. Olha a diferença, né? É muita diferença de volume menor, muito né? menor. Muito menor. Menos da metade. Né? Só que com uma intensidade muito maior. Então, a ideia é assim, eu vou trabalhar com esse atleta, que era um velocista, exercícios auxiliares para ele ganhar potência. E o que eu comecei a estudar? Treinamento funcional e levantamento de peso olímpico. E então, depois naquela veio... época eu fui fazer, fiz um curso com o Edmilson Dantas, que era o treinador do Fernando Reis, né? Naquela época, 2006, 2007. E comecei a aplicar levantamento de peso olímpico para os meus atletas de natação. E aí, um ano e meio depois, cara, teve uma curva ascendente de resultado absurda. E eu entendi que, cara, começar a misturar modalidades de treino para os meus atletas de natação começou a dar resultado. Como que tu periodizava esse treino? Quantas vezes na piscina, quantas vezes na sala de musculação? Só pra galera perceber. Assim, piscina 7 vezes por semana, pelo menos, e em alguns dias da semana, 2 turnos de piscina. Então, o cara ele ia para fazer 4 km num turno, depois voltava outro turno de 3, 3,5, e era basicamente isso, né? E o levantamento de peso inseria em dias alternados à água. Tipo exato. Assim. E ginástico também, treinamento funcional, muita estabilização de linha média, porque nadador precisa ser forte de core, né, também, né? Que é onde dissipa, né? Então, naquela época eu já entendia mais sobre isso. Só que ali por 2012 eu vi que a gente aqui no Rio Grande do Sul, não sei onde é que você vai estar vendo esse podcast, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma mentalidade cultural de ser um povo muito fechado, né? Bairrista demais. Muito bairrista, tipo, nada de fora entra e daqui a gente também não é muito aceito lá fora. Eu vi que a minha carreira como treinador de natação, ela começou a estagnar. E eu não sou um cara de estagnar. A gente estava conversando sobre isso antes, né? E daqui a pouco a gente vai falar. Eu sou um cara de procurar sempre evoluir, ter resultado, não só mim como pessoa, mas as pessoas que me acompanham. Estava estagnando e não estava gostando daquilo. Daí eu comecei a pensar que, né, não gostaria mais de trabalhar para os outros, gostaria de empreender. Foi quando a gente abriu nossa primeira empresa. Em 2012, a gente abriu a Forte Corpus, que era uma empresa que ministrava treinamento em condomínio, treinamento funcional, levantamento de peso olímpico, e também a gente tinha uma assessoria dentro do Clube Caixeiros Viajantes, que a gente dava treino para os atletas de natação lá. Então, a gente terceirizou o serviço para uma empresa, a gente profissionalizou, né, o negócio. E aí, num dado momento, a gente quebrou o contrato com o Caixeiros Viajantes e a gente pensou, cara, o que a gente vai fazer agora? Isso com quantos anos, só para a gente situar? Tava com 33 para 34 anos. Uhum. E aí a gente pensou, cara, o que a gente vai fazer agora, né? A gente perdeu um contrato importante, né, empresarial com um clube e a gente precisa, né, voltar a fazer faturamento com a empresa, coisa que vai ser do gênero. E eu pesquisando na internet, vulgo YouTube, apareceu ali treinamento cruzado, cross-training, crossfit, começou a aparecer esse tipo de informação para mim e eu fui pesquisar atrás. E aí eu entrei na internet e pesquisei para ver se tinha em Porto Alegre aqui. E aí eu descobri que tinham 2 afiliadas em Porto Alegre. E aí eu fui conhecer esses lugares. E eu treinei 6 meses numa das academias de cross que tinha aqui, a antiga Sul CrossFit, né, que fechou, não existe mais. Foi uma das primeiras, a Poa e a Sul foram as 2 primeiras. E naquela época eu continuava nadando. Só que eu nadava 2 vezes por semana. E eu fui para uma competição master, que eu já estava velho. Que eu tava velho. Que eu já tava velho em 2000, em 2010, 2012. Aí eu fui para uma competição, eu nadava 2 vezes por semana, dava uns 4 km de piscina, mais ou menos. Imagina, eu nadava 18 por dia e tava nadando 4 por semana. Mas fazendo crossfit já. E fazendo crossfit todos os dias. Daí tu viu que deu resultado. Caí na água e dei o mesmo tempo que quando eu era piá. Eu falei, não é possível. Não é possível. E aí, cara, vou estudar esse negócio. E comecei a estudar, daí fui pro curso de treinamento nível 1 na Argentina, né?
Passei, fui lá, não sabia nem inglês nem espanhol, fui lá e passei na prova. Era muito louco, porque não tinha no Brasil ainda. E voltei e falei, reuni com o meu sócio, falei, cara, gurizada, isso aqui que a gente vai fazer agora, vamos largar o treinamento funcional e vamos investir no CrossFit. Eu já estava treinando em 2 lugares, que era mais na zona ali do Moinhos, né? E, cara, vamos abrir para a Zona Norte que não tem ninguém, vai dar bom. E aí, 4 meses depois, a gente locou um prédio ali na Dom Diogo de Souza e a gente criou a Superforce CrossFit. E aí começou. O mundo de empreender fisicamente é algo grandioso. A gente tinha sonhos, né, metas, né, como empreendedor e como aquela vontade de crescer. A gente tinha meta, a gente botou assim, cara, em 10 anos a gente ter 10 academias, né, de CrossFit. E a gente conseguiu essa meta em 5. Foi muito louco. Olha a importância de tu ter uma visão fora do alcance, não aquela visão só nichada pro que tu trabalha, que seria, no caso, a natação. Tu viu que algo podia te ajudar na performance da natação e, no fim, o que te abriu o mundo para teu crescimento profissional foi esse algo a mais que foi o CrossFit. Então, é importante a galera não ficar, às vezes, só pensando, tipo, eu tenho que crescer nisso aqui, ó. Tenho que ser o melhor na natação. Abre o leque da educação física, que é um leque gigante, que daqui a um pouco tu vai achar o pote de ouro num lugar que tu acha que tu não vai encontrar, né? E mais uma vez o Fábio falou um negócio que em 10 anos criam 10 unidades, né? E como a gente já falou, o Everton falou, outras pessoas falaram, primeiro tu precisa pensar no que tu quer. Primeiro vem no teu sonho, né? Primeiro vem na tua mente, para depois tu realizar. Porque a galera não vou nem pensar nisso aí porque não vou alcançar. Mas primeiro tu tem que pensar na parada. Primeiro pensa, eu quero ter uma casa em Miami, beleza. Tu vai ter casa em Miami, a gente pensa em ter casa em Miami, não vai. Pensa que vai casa em Miami. E aí tu vai correr atrás dela. Se tu não pensasse em abrir 10 unidades em 10 anos, tu não iria abrir em 5. Exato. Tu não iria fazer isso, porque tu não teria esse sonho, esse desejo. Né? E aí começaram a expandir a marca por Porto Alegre e pelo estado, né? Isso. E em 5 anos conseguiram 10 unidades. Isso. E aí foi teu salto de crescimento de empreender. Empreender. Levou 5 anos para a gente ter um crescimento exponencial bem expressivo, assim, né? Quanto tempo que tu ficou com uma unidade só, até ter essa ideia de abrir outras? A ideia, ela surgiu antes mesmo da gente abrir a primeira, né? O sonho, cara, quando a gente fez o nosso plano de negócios da primeira unidade, a gente colocou lá que, por exemplo, a nossa visão de mercado era ser a maior rede de academias de CrossFit do Brasil. Essa era a visão de mercado que a gente tinha. Antes de ter uma. Antes de ter uma. Porque quando tu escreve o plano de negócio, né? Missão, visão, valores. Tudo, né? Tudo, né? A cultura, ela vem um pouquinho diferente ali, porque a cultura que é o hábito, né? Mas quando tu vai escrever o plano de negócio e tu põe na tua visão de futuro o que representa, o que vai representar a tua empresa, a gente botou esse ponto. Queremos ser a maior. E aí, o fato de ser a maior, tu tem que fazer um levantamento de quantas tem. Né? Quantas tem no mercado hoje? Só que quando a gente atingiu esse feito, a gente queria ser a maior rede de afiliadas à CrossFit. Né? Porque tem muitas redes de academias de cross-training que são enormes hoje. A gente vai falar ali MyBox da vida. Cross Experience. Cross Experience. Tem lá 150 unidades no Brasil. Box Life. Cara, os caras são absurdos. 150 unidades. Só que a gente queria ser afiliados a CrossFit. E na época a gente tinha um alvo, né? A gente botou um alvo nas costas da High Pulse. E, cara, os caras têm 11 unidades, vamos lá. Os caras têm 13 unidades, vamos lá. Os caras têm 14 unidades, vamos lá. Sendo o coelho, né? O coelho, vamos atrás. Assim, ó, cara, eu tô atrás desse cara. O que esse cara tá fazendo? Vou pesquisar. Né? Só que aconteceu, veio a pandemia. E aí todo mundo começou a fazer o quê? Desfiliar. Todo mundo começou a desfiliar. E a gente correu contra a maré. Eu falei assim, esses caras estão desfiliando, a gente vai fazer o quê? Vamos filiar. Vamos filiar. Porque tu tem que pagar para ser filiado. Claro, tu tem que pagar para ser registrado. Senão a gente fala não, né? Pela CrossFit é o uso indevido da marca. Isso. Né? Então, porra, como que eu tô sendo proprietário de um box que tem uma unidade que é afiliada e tenho 9 franquias que são só rabeira? Não, todo mundo tem que ser, né? O certo é o certo sempre mesmo que ninguém esteja fazendo. Total. Então, a briga era, vamos afiliar todos para a gente ser a maior rede de academias afiliadas do Brasil.
E aí foi isso que aconteceu. Em 5 anos ali, pós-pandemia, a gente bateu a meta. A gente conseguiu chegar a 11 afiliadas, né? Depois ali com alguns problemas internos da franqueadora com franquias, 2 unidades acabaram saindo, mas depois já vieram outras assim. Então eu falo, cara, a gente teve 10 academias. Hoje eu não sei quantas tem, assim. Sim. Pode falar. E tu considera que foi um acerto fazer com que todas fossem filiadas? O que tu viu de maior benefício de ser filiado em comparação a que não tem o nome CrossFit? Não só um acerto, mas o que é certo e o que é errado, né? Então, eu falo assim, cara, eu vendo CrossFit aqui. Então, eu sou um afiliado à marca CrossFit. Por exemplo, hoje a gente tem um box que ele é um centro de treinamento, né? E a gente não vende que a gente dá CrossFit lá. A gente não pode fazer isso. Mas o que a gente faz? Cara, eu sou treinador de CrossFit nível 3, esse aqui é o nosso centro de treinamento. Se você quiser treinar e ter resultado, vem treinar com a gente. Isso não há proibição nenhuma que diga que eu faço. Nenhuma. Se tu for no bunker lá, vai ter cross-training lá. É cross-training, não é crossfit. Isso. Por que a gente fala crossfit? Porque a gente está acostumado a falar dessa metodologia de treinamento, né? Então a gente fala crossfit, o que é? É o treinamento cruzado, né? É o cruzamento de informações que vão melhorar o teu condicionamento físico. É o cruzamento de modalidades de exercícios, de treinamento que vão melhorar a tua atividade física, o teu condicionamento físico. É isso. Só que eles fizeram o quê? Eles registraram uma marca com esse método. Então, para tu dizer que tu tem esse serviço de CrossFit, legalmente tu precisa ser um afiliado à marca. E além dessa questão legal, eles dão algum tipo de suporte para quem é afiliado? Vamos lá, antigamente não. Antigamente era só realmente tu pode, tu não pode fazer. Hoje sim, hoje se tem um suporte bem grande com relação a isso, né? Existem vários benefícios. O primeiro benefício do afiliado é receber um plano de negócio pronto já. Né? Então, se tu não tem, hoje tu recebe. Eles têm lá um playbook que eles te enviam a partir do momento. Eles te dão todos os treinos prontos para ti. Tu não precisa contratar alguém para fazer a planilha de treino ou pagar um treinador. Não, já vem no kit. Hoje tu tem um treinamento semanal com todos os treinadores do Brasil via online. Tu tem acesso gratuito a todos os encontros de afiliados no Brasil. São 4 ou 5 que tem no ano. Tu tem acesso VIP às áreas de competição dos campeonatos de CrossFit que tem. Tu tem prioridade na compra de ingresso para os eventos. Tem vários benefícios. Então, quem não vê o benefício acaba não filiando, né? Mas alguns box, vamos dizer assim, eles vendem o CrossFit sem serem afiliados porque realmente acham que aquela informação ali de CrossFit vai trazer mais alunos para eles. Uhum. Na realidade, isso é uma bobagem. O que traz aluno para vocês não é a marca, né? O que traz é o teu trabalho, é o que teu posicionamento. Posicionamento hoje no marketing, né? O marketing é o que te expõe, é o que mostra o que tu faz, o resultado que tu dá nas pessoas. Até porque os caras colocar no Google CrossFit, o cara que é leigo, o cara que é sedentário, o cara que é gordinho, gordinha, ele vai botar CrossFit. O que é essa parada CrossFit? Vai se apavorar, não vai fazer. Exato. Né? Porque é muito voltado pra competição. Não, porque se botar CrossFit no Google lá, vai aparecer os caras gigantes levantando peso, vai aparecer os caras subindo corda, vai aparecer os caras pedalando de argola, vai aparecer os caras levantando uma barra em cima da cabeça com 200 quilos. Isso vai aparecer. É que nem eu tinha um aluno meu lá que botou lá, da mentoria. Cara, eu expliquei pra mulher lá que a gente fazia trabalho de musculação, de powerlifting. Eu falei, caralho, para de falar isso, meu. Isso não vende? Ele, por quê? Coloca o weightlifting no Instagram, no Google, e powerlifter. Coloca essas porra aí. Caralho, velho, não, vou tirar. Tirou? Porque se aparece os monstros levantando 400 kg de agachamento. A pessoa olhou assim, não é isso que eu quero. Às vezes o que a gente, como profissional de educação física, gosta, não é necessariamente o grande público vai gostar, né? Exatamente. E uma das sacadas que a gente teve, até inclusive falando sobre essa parte de marketing, era o nosso posicionamento na mídia digital. A gente tinha um posicionamento onde as nossas publicações elas eram feitas de uma forma que mostrava para quem queria treinar que o lugar que a gente estava era um lugar que mostrava dor e sofrimento todo o tempo. Era só lugar preto escuro. Olha só, preto e escuro. Assustador, né? Total. Tipo, total. Cara, sofrimento, levantando peso. Caras muito fortes, suando,
com cara de esforço e dor. Não vende. Como é que eu vou comunicar isso? Aí, no momento que a gente entendeu que a gente precisava mudar a nossa comunicação, a gente começou a botar o quê? Sorriso. Gente se abraçando, sorrisos, pessoas felizes, resultado, as pessoas... Transformação, né? Tu precisa gerar transformação. Então, esse é um insight para quem está vendo a gente hoje, de que a maneira como você comunica o seu serviço e o resultado que você dá é que vai atrair aquele tipo de público. E hoje, o que a gente mais tem de público necessitado de atividade física são pessoas que têm doenças crônicas. Então, a comunicação de quê? De cura. Né? E sim, cura, né? Resolver o problema, né? Resolver o problema, resolver a dor da pessoa. Então, como assim cura? Hoje a gente sabe que a medicina, ela não cura ninguém, ela trata. Né? A medicina moderna, ela é preventiva. Né? Mas quem trabalha com a cura é a atividade física e alimentação saudável. Então, se você tem alguma doença crônica, a gente tem uma solução muito simples para te ajudar a sair do episódio de doença, que é treinar e comer bem. É simples, não adianta. A gente tem a solução para isso. O profissional de educação física, ele tem a cura. Então, o médico, ele ajuda no tratamento, né? O médico, ele ajuda na prevenção. Mas o profissional de educação física, ele previne e cura. E essa cura e melhora de qualidade de vida pode ser alcançada por diferentes atividades, diferentes esportes. Sem dúvida. O que tu veria que seria a maior diferença entre o público que procura a musculação e o público que procura o CrossFit? Qual que seria a principal diferença entre os dois? Sim. A principal informação do CrossFit é a diversificação de exercícios que ele tem. Então, tu vai diversificar e vai cruzar modalidades de treino de uma forma que o treino não se torne repetitivo. E tem uma explicação fisiológica para isso, né? A gente sabe hoje, quando tu faz alguma tarefa, automaticamente o teu organismo ele se adaptou àquilo. Então, em tese, na teoria, não faria sentido tu repetir de novo aquela mesma informação. Então, gerar novos estímulos vão fazer com que tu tenha novas adaptações e essas novas adaptações te levem a um nível de condicionamento mais elevado do que anterior àquele estímulo. É por isso. Então, para mim, a principal diferença é o público que vai frequentar a academia de CrossFit, de cross-training, e o público que vai para a academia de musculação. O cara que vai para musculação, ele tem um treinamento mais parado, mais específico para desenvolver exclusivamente a massa muscular. E claro, na academia tu também pode ter um programa de treinamento onde tu vai emagrecer, sim, mas a grande população que vai para academia é para ficar forte, né? No cross, não. O cross é uma consequência do treinamento te deixar magro e forte, né? O que leva as pessoas para o cross é o processo de treinamento, o processo de aprendizado que tu vai ter. Cara, hoje tu é incapaz de te deitar no chão e levantar sozinho. Em 6 meses, tu faz isso com uma velocidade absurda. Um movimento complexo, levantar uma barra acima da cabeça. É um movimento complexo. Tem gente que não consegue com um bastão. Em 6 meses, tu tá fazendo com um peso absurdo. Porque tu vai aprendendo, tu vai te adaptando, tu vai lapidando o movimento. Então, tu te apaixona pelo processo. Eu falo, a partir do momento que tu entrar num box de CrossFit, de cross-training, for bem atendido, tiver uma boa sequência pedagógica, tiverem cuidado contigo, tu te apaixona pelo processo e tu nunca mais volta a fazer outra atividade física. Porque não é o CrossFit. Na minha opinião, não é o CrossFit. É o ambiente, é tudo aqui em volta. Porque a musculação também é boa, também dá resultado. O problema é que é o ambiente. Claro que dá. É o ambiente. Eu tomei pau pra caramba num corte que a gente fez. Eu falei que CrossFit não tinha ego, né? Mas eu tomei muito pau no Instagram, tudo postado. Os caras me sacaram. Cara, me tocando terror. É sobre isso. Adoramos haters. Me tocando terror. Que CrossFit não tem... Não, eu quis dizer, tipo assim, o CrossFit, né? O cross-training, a gente não tem espelho, né? É difícil achar um lugar que tem espelho. Eu acho que, cara, pouquíssimo lugar tem espelho. Eu acho que nem tem espelho. Até porque quebra, né? Porque a barra vai cair no chão e quebra o espelho. Inclusive, a gente tem numa viga lá que a barra bateu embaixo e quebrou. E já era. E é caro e o que eu quis dizer, tipo assim, na musculação tu fica lá, né? Te olhando no espelho, né? Que tem o ego. E tem o ego, né? E toda academia tem ego. Mas lá, tu te esquece de ti e tu vai pra se divertir.
Nós não estamos falando de atleta, nós estamos falando de pessoas que querem ser curadas, que têm uma doença que é muito naturalmente obesidade, colesterol, triglicerídeo, o cara tá sentado vendo Netflix o dia todo. Essa parada. E esse esporte, essa modalidade, esse serviço chegou mostrando que qualquer pessoa pode ir lá, agachar, levantar, subir numa caixa, se pendurar, se divertir e conseguir o resultado, pô. É a transformação, não importa. Podia ser fazendo hidroginástica com o Noel. Exato. Não tem problema. Só que se for uma aula legal, ela vai fazer hidroginástica com o Noel. Não é o meio. Fala assim, pensa em todas as aulas coletivas que tu vê numa academia. Pensou? São cheias ou são vazias? Cheias, normalmente cheias. São todas as atividades coletivas são de aulas cheias. Tu tira o foco do eu e passa pra Passa pro comunhão. coletivo. E assim, cara, o CrossFit, cross-training, modalidade cruzada, ela é coletiva, porém, de acordo com o lugar, tu tem a capacidade de individualizar o treino de acordo com a capacidade física de cada aluno. Cada aluno treinando, fazendo o mesmo treino com informações diferentes. A mesma ideia fisiológica, Exato. mas com a mesma ideia de puxada, levantada, empurrada, agachada, só que com padrões um pouquinho diferentes. Com cargas diferentes, com diferentes. volume de repetições diferentes, com tempo de duração diferentes. Só que é o mesmo treino para todo mundo. Um negócio legal que eu falo quando eu dava aula de musculação, instrutor, né? Pra tu passar um supino pra alguém na barra, tu não demorava um tempão? Quando eu musculando, não vou botar o cara na barra, sentado no banco de supino. Cara, se o dia de supino for no box lá, tu tiver supino, o professor vai chegar pelo primeiro dia, vai sentar no banco e vai supino com a barra, pô. Ah, mas ela só pegou a barra de 15 quilos. Tá, mas ela tá fazendo supino, pô. Ah, mas agachamento. Ela não agacha, nunca agachou. Vai botar na hora das costas. Vamos ver como é que tu agacha. Agachou bem, beleza. Põe a barra nas costas, qual é o problema? Só que a gente tem muito medo. Tipo, levantamento de terra. 10 anos atrás, não vinha academia levantamento de terra. Era perigoso levantamento de terra em academia. Não era? Agora Sei. vem o violino. Tá. Foi. Caiu uma. Qual luz caiu? Essa aqui? Tá tudo certo. Deu um clima bom agora. Deu um clima legal. Vamos pegar Aí, um ó. vinhozinho. Voltou. Não precisa nem Voltando. cortar. A gente precisa nem tem, cortar. a gente tem várias crenças, né? A gente tá Isso. falando sobre crença, dado e fato, né? Então, a gente teve uma limitação de agachamento durante muitos anos por conta de pessoas que não deixavam os indivíduos agachar passando o joelho da ponta do pé. Isso. Cara, isso matou a capacidade funcional das pessoas de entrarem num cócoras. Isso. Só que a gente já está nessa posição o dia inteiro. A maioria das pessoas trabalham sentadas. Elas não descem com o quadril abaixo da ponta do joelho nunca. Nunca. Só que se tu vai ver um oriental, por exemplo, vai na Coreia, vai na China, vai no Japão, Os caras andam de coca. os caras almoçam de cócoras, mano. E aí tu vai dizer para ele assim, sai dessa posição que tu vai machucar teu joelho. Cara, isso é o maior absurdo que acontece. Então, nós ainda, em 2024, vemos profissionais... Não, né? Estamos vendo Estamos vendo. Ainda é 2024. profissionais de educação física falando para não deixar o joelho passar da ponta do pé, mano. Ou só 90 graus de agachamento. 90 graus não passa porque vai machucar o joelho. Assim, Ou um opa, levantamento oi. terra, botar uns step lá pra ele não descer a barra até mais embaixo, pra não... Cara, é um bagulho que não precisa. Aí, Sendo tipo, que sem 90 sentido. graus é o ponto de maior compressão entre o tendão patelar e a patela ali pra tu ferrar uma condromalácia patelar no Imagina. joelho do cara. Ele freia o movimento, cara- né? o cara vai Ele lá fica e faz- freando o movimento Vai o tempo fazer a todo. transição de movimento É. maior ponto Aí de fala assim, pressão o da patela. crossfit machuca. Ai, tu não vai na academia fazer um CC squat lá e ver os caras arrebentando no patelar? A gente já falou sobre isso aqui e tu até já fez a postagem lá no negócio do quanto precisa pra machucar, quanto tempo de hora precisa machucar o cross, a musculação e tudo mais. E o Gabriel vem do bodybuilding, né? E ele botou lá, inclusive, o bodybuilding, né? Machuca mais que o crossfit, né? Em relação à hora de treino. Em relação à hora de treino, É, sim. Aham. machuca A mais. gente, até desmistificando um pouquinho isso, para quem não sabe, tá nos assistindo. Tu postou tem hoje sobre isso, né? vários estudos onde comparam 1000 horas de treino Uhum. e lesão. E aí tem diversas modalidades esportivas. A gente vai falar de futebol, vai falar de corrida, de levantamento de Futebol peso americano olímpico, também, futebol tinha. americano, judô, Natação. natação, Recentemente, marcha atlética, eu acho. pádel. A gente tem uma lista de atividades físicas e ali está relacionado a quantidade de lesões a cada 1000 horas de treino. E aí tem um destaque ali que no CrossFit existem 3,6 lesões a cada 1000 horas de treino. Que, por exemplo, é 3 vezes menor do que na musculação. Que é
ou 12 ou 11, alguma coisa. O futebol é 17, se não me engano, né? 17 lesões a cada 1.000 horas de treino. Então, isso é uma crença, né? Baseado em, cara, não sei, achismo, porque... Não, mas é que a crença baseada em saber o quê? É Medo. Não, na Medo verdade, de perder o cliente. CrossFit machuca. Ele machuca. Sim. Eu falei sobre isso. Tu falou, foi hoje que tu postou? Não, foi dia 1º de abril. Tá. O CrossFit machuca porque ele tu tá sendo treinado por pessoas incapacitadas de dar aquele Exato. tratamento. E aí vai te machucar. Se for marcha atlética, vai te machucar. Se for natação, vai te machucar. Se for jump, vai te machucar. Se for qualquer coisa, vai te machucar. Exato. Não é a metodologia de treinamento em si que vai te machucar, é o como tu executa ou como tu conduz o teu processo evolutivo dentro daquela modalidade. E assim, quando eu fiz lá os meus cursos de treinamento funcional, inclusive, eu estava naquela transição ali do Thiago Proença entre a GAF e a BPRO. Não sei se vocês são dessa época, né? Sim. Mas eu fiz a certificação da GAF quando o Thiago estava entrando ainda pro treinamento funcional também. Então, a gente é daquela época, a gente tá junto ali. E aí lá, a gente aprendeu o quê? Tu não poderia colocar sobrecarga em cima de disfunção articular. Ponto. Por que tu não pode fazer isso? Porque aumenta exponencialmente o teu risco de lesão. Tu vai sobrecarregar uma articulação. E aí tu vai para um box de crossfit, de cross-training, não interessa se tu é nível 1, nível 2, nível 3, o diabo 4, ou um treinador estagiário. Se tu olhar para o cara e o cara tá agachando, fazendo um valgo dinâmico e tu não tá em cima corrigindo ou tirando carga, tu tá aproximando aquele indivíduo da lesão. Então não basta só tu tá na modalidade de treinamento ou na modalidade esportiva. Tu tem que ter o cuidado do movimento também. Então, por que eu tenho um baixo risco lesivo com os meus atletas hoje, né? Meus alunos? Porque quando eu fui nadador, eu era o último cara a terminar o aquecimento. Sempre. Eu era o melhor nadador da equipe e eu era o último a terminar o aquecimento. Porque naquele momento ali, eu estava fazendo o quê? Te preparando bem. Técnica, fazendo uma boa preparação, percebendo a água, porque tu precisa perceber a água. Tu precisa sentir onde estão os pontos de apoio. A água não tem um ponto de apoio fixo. Sabe uma argola da ginástica olímpica? Ela não é um apoio fixo, que nem uma barra de subir na barra, no bar muscle-up. Ela é móvel. A mesma coisa na água. Eu não estou pegando um negócio e me apoiando indo para frente. Não, eu preciso sentir a pressão da água para eu poder me deslocar. É louco isso, né? Parece que o cara tá... Não, mas faz sentido, velho. Então, nesse processo de entender a técnica, onde que eu tenho que buscar e aplicar a força, é que eu entendi que eu tinha que cuidar dos alunos depois. Então, hoje eu vejo um aluno agachando, eu não deixo o cara colocar a carga e não incentivo a colocar a carga se eu estou vendo que tem uma disfunção articular. Perfeito, na musculação é a mesma coisa. Isso. Eu vou te dizer que isso do futebol ter uma incidência de lesão maior é porque o futebol se pratica muito mais sem acompanhamento de um profissional do que o CrossFit, por exemplo. Sim, Tu o não futebol é vai final de ver- semana, né? tu É não o vai futebol ver de final um de cara semana. treinando CrossFit sem nenhuma orientação, não vai ter tanta gente Não, fazendo calma. isso. Mas tem. Muito. Mas o futebol vai ter Calma, mais. O mas futebol vai vamos ter gerar mais. polêmica aqui, não, né? mas o bagulho Calma. é gerar polêmica, não. O bagulho é gerar... O cara tá dando aula lá, ei, vai aí. tipo Porra, isso. mano. Isso eu falei assim, cara, eu aprendi com a esposa do meu treinador de natação. Os dois são proprietários de 2 escolas de natação, da Nata Sul aqui. E ela foi uma gestora, eu fui profissional dela, né? Eu fui contratado dela como profissional de natação. E ela falava uma coisa em todos os nossos encontros. Ela falou assim, pessoal, treinamento de equipe. Você está na borda da piscina e tem 50 pessoas nadando. E você pega o celular e você começa a olhar. Piscina, água, desatenção. Se dá alguma coisa, o cara morre afogado, velho. Claro, na hora. Aí ela perguntava pra gente assim, você já viu algum médico na mesa de cirurgia operar um paciente e parar para mexer no Instagram no meio da cirurgia? Então, como é que tu, profissional de educação física, quer ser valorizado se quando a porra do teu aluno tá fazendo exercício errado, tu tá na merda do celular, mano? Tu não pode fazer isso. Larga essa merda. Vai dar atenção pro cara. Então,
nas empresas a gente tinha essa regra. Cara, enquanto a galera tá treinando, se tu pegar a merda do teu celular, eu vou te promover pro mercado de trabalho. Tchau. Muito Tchau, boa essa. mano. Eu vou te promover pro mercado de trabalho. É simples. Eu não quero ver meu profissional... Cara, eu tô pagando pra ele cuidar do aluno e o professor tá mexendo no celular, no Instagramzinho dele. É mais fácil não pagar, não tem ninguém, né? Faz, tipo, fica o quadro lá, ó. Deixa o quadro em branco, o quadro com o treino. Vai lá, e gente. Você, galera, treina aí. Treina aí. É a mesma coisa. Então, tu acaba te tornando obsoleto. Então, tu nem te valoriza e tu dá um mau exemplo ainda pra galera. E aí fica que o CrossFit machuca, né? Mas é claro, Porque não daí... é bem cuidado, tu não é Exatamente. bem assessorado, tu tá lá largado, treinando errado. E aí, cara, a gente tava falando numa questão anterior, né? Que alguns boxes já fecharam, né? E aí, um dos motivos pelo qual o Marlon desistiu da manada foi por uma situação dessa. De celular. Celular. Eu me lembro direitinho ele me mandando vídeo, porque o box ele tem as câmeras, né? E tudo mais. E presta bem atenção nisso. A treinadora, não vamos falar nomes aqui, né? Ela deu a orientação e aí ela largou o treino. Deu as costas pra turma e começou a mexer no celular. Não interessa pra quê. Não interessa se era WhatsApp, se era... Ela deu as costas. Deu, tchau, galera, fui. Treina aí. E aí tinha o exercício do handstand push-up, que é aquele que tu vira de cabeça pra baixo e tem que tocar a cabeça e subir. A aluna... Na primeira vez que estava fazendo aquilo, foi mal orientada, ela não foi cuidada e quando ela entrou e desceu, a cabeça dela fez o quê? Virou o pescoço. Caiu no chão na hora, já juntaram e vai para o hospital. Vaza. E aí fratura. Meu Deus. E aí fratura cervical pode vir o quê? Deixar Tetraplégico. tetraplegia, mano. E aí o cara que é o dono do box, que o cara tá lá na casa dele, lá, Apavorou. cuidando de outras coisas, não sei o que, recebe essa mensagem. Você, mano, não dá, mano. Não dá. Ou seja, o nosso mercado hoje, ele é carente, muito carente de bons profissionais. E cara, não tô Existe muito passador de treino, né? Vamos mudar isso. Ele é carente de profissionais medianos. Sim. Quanto mais bons profissionais e tão ótimos, cara, é muito difícil. Eu canso de ver, o Dudu da assessoria, da Várias, eu dou assessoria também, te cansa de ir em lugar e ver profissional e falar assim, ó, meu Deus do céu, velho. Eu dei aula na faculdade antes de sair para... Antes de tu dar teu depoimento. Uhum. Só que tu olha aquele profissional fazendo aquilo ali e tu pensa, vou substituir por quem? Não tem. Tô fudido. Manda. Não, eu dei aula na faculdade agora, antes de sair de férias. Eu perguntei pro pessoal, tinha uma turma de uns 40, 50 alunos, quem aqui conhece fisiculturismo? Cara, 2 levantaram a mão. 2, sendo que o fisiculturismo, a musculação, é um dos esportes que mais está crescendo nos Sem últimos dúvida. anos. Então isso não é que, tipo, tu tem que conhecer de fisiculturismo. É questão de tu conhecer como o mercado tá andando. Tu tem que acompanhar a musculação, mesmo que tu não vai trabalhar com isso. Então, fiquei apavorado, cara. Mas não, então tá, então vou um pouquinho mais longe contigo. Eu também fui lá no mesmo lugar que você tá falando, e eu, numa aula de fisiologia, perguntei, galera, precisamos falar sobre... A gente vai falar sobre fisiologia. A TPCP, glicolite e tudo mais, tudo rola? E os caras me olharam com uma, tipo assim, tinha um ponto de interrogação na cara deles. E os caras estão falando de fisiologia. Eu E eu tô tipo assim, caramba, velho. Isso aí já não... É 7º semestre. Isso aí já não era pra estar, tipo, desse jeito, assim. Não, pasme, cara. Eu perguntei qual o músculo que faz extensão de quadril, falando de agachamento. Não, eu perguntei assim... Tá, perguntou. Galera, vai falar, né? Não. Eu cheguei a mostrar eu agachando com a mão na bunda, cara. E os caras não sabiam que era o glúteo. É loucura, é essa a parada. É isso. E aí, não, e, tipo assim, não é a faculdade que perdeu qualidade, é tu que não tá procurando também. Não tá procurando. Não tá procurando, porque a gente sabe que a gente tem que procurar. Tu teve faculdade, tu também aprendeu na faculdade, mas foi muito mais fora, procurando, batendo de frente com isso tudo. Mas vamos dar uma sequência nesse assunto, né? A faculdade de educação física, ela te prepara de forma geral para tu depois te especializar em alguma área. Por exemplo, eu tive 2 cadeiras de natação na faculdade, né?
já tinha uma bagagem por ter sido atleta. Tive a cadeira de fisiologia do exercício, tive a cadeira de treinamento desportivo. Saí dali e fiz o quê? Fui para uma especialização em natação para eu continuar trabalhando naquilo ali. E aí comecei a dar curso, dar palestra, dar assessoria em academias de natação. Foi um passo depois do outro. Aí tive o quê? Tive lá no IPA também, dando uma palestra para a galera do 7º semestre, casualmente. Cheguei lá para falar sobre treinamento desportivo. Entrei na sala e falei, galera, vocês já tiveram a disciplina de treinamento esportivo? Sim. Já tivemos. Então vamos Então, conversar. pessoal, dentro de uma estrutura de treino anual, vamos falar do macrociclo. Quantos mesociclos a gente divide de uma preparação para 2 competições no ano? Quantos microciclos? Os caras assim, ó. Eu não sabia nem o que era macrociclo, provavelmente. Deck dura, né? Eu falei que o ciclo é deck dura pra crescer. Né? Isso tu sabe, né? Isso tu sabe. Microciclo estando oxigênio. Nossa senhora. E eu falo assim, cara, olhando assim, mas gente, É loucura? Que ensinam pra vocês aqui? E tipo, mano, tu vai trabalhar com o que quando sair daqui? Porque uma coisa é a gente tá falando de uma metodologia de treinamento, que é o CrossFit, né? Então, até falei sobre um vídeo de CrossFit não é nenhuma modalidade, nenhum esporte. É uma metodologia de treinamento. Está no guia de treinamento nível 1. Então, assim, se você tem essa opção, é uma opção de mercado que você vai ter quando você sair da faculdade, né? Essa opção que a gente está falando aqui hoje, ela é uma opção extremamente carente de bons profissionais. Extremamente. Hoje, pouquíssima gente está investindo dinheiro em fazer certificações de CrossFit, que é o nível 1, que é o básico do básico do básico, né? Quanto mais ir para um nível 2, que já te ajuda a te desenvolver um pouquinho melhor como treinador e te inserir um pouquinho mais na metodologia de treinamento. E nível 3, então, cara, demora muito para o cara tirar. E aí tem os outros cursos também, que são os cursos de especialização em ginástica, em levantamento de peso, em capacidade aeróbica, em kids, em competidor, em master. Tem várias outros cursos que o cara tem que ir se especializando. Aí esses tempos eu fui dar uma mentoria lá em Bento, e aí, pô, os profissionais todos bem alinhados, aí um deles chega para mim e fala assim, eu não vou nem fazer o nível 1, isso aí não vale a pena, não vou botar meu dinheiro nesse negócio aí. Eu já trabalho com CrossFit há 5 anos. Tu não sabe que tu tá trabalhando, então não. Porque tu não tem nem o básico. O conhecimento básico. Já leu o guia de treinamento nível 1, que é grátis, tu pode tirar na internet? Não li. Então tu não entende nada sobre o que tá fazendo. Gerei um choque no cara, o dono já olhou pro lado e já falou assim, mano, eita, o que esse cara tá fazendo aqui? Entende? Então já começa a mudar um pouquinho o teu raciocínio a partir do momento que o profissional que tá lá dando a modalidade tem um conhecimento muito superficial sobre o que ele aprendeu de um treinador que ele teve durante sei lá quanto tempo. Que merda. Replica. Então essa é uma oportunidade. Aí tem várias outras, né? Musculação, fisiculturismo, que hoje também exponencialmente está crescendo muito. Cara, tem pouquíssima gente sabendo lidar com o público de musculação. A galera não sabe ensinar ou desenvolver o grupamento muscular de cada atividade física. Não sabe. Ou a Eles não performance veem. física de cada modalidade específica, né? Tu utilizar a musculação para melhorar a performance em um esporte específico. Isso. E, Noel, abriu a unidade, vão voltar. 10 unidades da rede, maior rede do Brasil. Chegaram. E onde é que surgiu empreendedorismo em roupa, na Shine? Onde é que surgiu a Furian? Uma rápida... A gente vai ter que trazer ele de novo pra concluir esses assuntos todos, tá? Já sabe longe, disso. a gente tá indo longe. Foi longe, já cara, tá 53 minutos aqui, pô. Nossa. Cara, eu acho que assim... Uma coisa foi puxando a outra? Nessa reunião, eu comentei com os meninos antes aqui que a gente teve uma reunião de planejamento estratégico onde eu mostrei as forças e as fraquezas da rede e da empresa, né? E a partir do momento, sabe, que eu tenho uma força, então eu tenho que bater mais em cima dessa força e eu tenho uma fraqueza que eu preciso desenvolver essa fraqueza. Então, a gente sempre procurou ter braços que estivessem muito linkados à Superforce, né? Tanto que depois a gente teve a Nutriforce, que foi uma empresa de nutrição, que a gente abriu dentro da Superforce, uma outra empresa, um outro CNPJ. E depois a gente abriu o Super Games. Super. O Super Games também, ele veio para
supriu uma necessidade que a gente tinha de manter os alunos treinando e engajados por mais tempo por causa de uma competição no evento. Então, a gente criou uma outra empresa. E a gente sempre teve o quê? Um déficit, um problema de fornecimento de equipamento. Tu é profissional, tu é proprietário de um box, tu sabe o quanto é caro comprar um equipamento. Então, tu imagina, tu tem uma unidade hoje, Dudu. Uma unidade. Tu vai abrir franquias agora. Podia falar sobre isso? Podia, não. Tu vai abrir franquias agora. Então, tu sabe o custo não, a despesa que tu vai ter para comprar equipamentos ou teu franqueado comprar equipamentos. Cara, é uma facada no rim. Eu tive isso em 10 unidades. E depois, para renovar equipamento, para ampliar a quantidade de equipamento, tu tem que sempre botar muito dinheiro. O que a gente fez? Vou abrir a empresa para fazer isso. Então, foi um outro braço. Aí a gente tinha que fabricar o quê? Roupa para os colaboradores, para a galera, para a Open, para não sei o quê. Ao invés de a gente contratar uma outra empresa, vamos a gente abrir isso. Então, a gente foi abrindo braços para complementar e alimentar um ecossistema autossustentável por tudo. Exato. Vou dar um exemplo. A Fit Recovery. A Fit Recovery, ela foi durante muitos anos, né? A empresa, vamos lá, número 1 no mastermind da galera do cross, que estava presente em campeonatos, fazendo a fisioterapia da galera, estava dentro de todas as unidades do Superforce. Começou aonde? Num braço comigo também. Dentro da unidade lá, eu chamei 2 fisioterapeutas, um era cliente nosso, a gente sentou, montou um projeto, criou e vamos. Sim. Então, mais um braço. Mas isso tudo, a gente fala, né? Empreendedorismo que vem de um profissional de educação física que enxerga solução no mercado. Sim. Na realidade, eu aprendi uma coisa, tá? Hoje eu sou um cara muito maduro quanto a problema. Eu adoro problema. Porque em todo problema eu vou tentar encontrar uma solução. Né? Eu trazia os problemas pra galera, ou a galera trazia os problemas pra mim, e a galera focava muito no problema. Só que focar no problema não resolve. Tu tem que resolver o problema. Tu tem que encontrar uma solução pra ele. E normalmente a solução de uma dor era algo que a gente mesmo poderia fazer. Ou a gente trazer outras pessoas para fazerem também. A grande questão é tu entender o problema e depois tu sair dele e ficar na solução. Muita gente fica noiado, paranoico dentro do problema e não encontra a solução dentro dele. Porque a solução tá fora. O Dudu falou assim no início do nosso podcast de hoje, ele falou assim, cara, primeiro tu tem que visualizar, né, o negócio lá na frente. E lá na época, em 2001, 2002, eu li o livro O Segredo. Vocês já leram esse livro, não? O Segredo? O livro, O Segredo. Não, esse não. Não, eu recomendo muito, né? O filme é um documentário também que é muito massa. Um dos autores, escritores do Segredo, e também está no documentário, chama Bob Proctor, né? E naquela época ele falava muito sobre a lei da atração, a lei da vibração, que são as referências que o Segredo traz para tu ter resultado. Então, tudo aquilo que tu atrai é aquilo que tu vibra, aquilo que tu sai da tua boca, sai do teu pensamento. Tu imagina, né? Então, a gente imaginou 10 unidades, foi lá 10 unidades. Eu quisera ter imaginado 20. Por quê? Porque ia ter 20. Saca? Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque quando eu comecei a ver que, cara, oportunidade aqui, oportunidade aqui, oportunidade aqui, fui abrindo o braço que iam complementando. Ia fortalecendo. E eu falo assim, eu não fui pioneiro no Rio Grande do Sul em CrossFit. Mas eu fui o maior difusor do negócio. Eu não fundei o CrossFit. Eu não fui o primeiro no Rio Grande do Sul. Já tinha Sul CrossFit, já tinha Apoa, já tinha CrossFit, já tinha Caxias do Sul, já tinha a Farroupilha. Porra, tinha vários boxes de CrossFit no Rio Grande do Sul. Só que os caras estavam o quê? No ambiente fechado deles. E o que eu fiz? Eu quero abrir, eu quero ser aqui, eu quero ser o maior aqui, quero ser o maior ali, quero ter isso aqui, eu quero. E como é que tu acha que virou essa tua cabeça? Tipo assim, tu saiu de professora e tu virou um empresário. O que tu acha que mais mudou na tua mente? Demorou porque até os meus 36 anos, vai lá, eu tinha uma mentalidade infantil ainda, né? Porra, cara, eu tocava numa banda de rock and roll, por exemplo. Até os meus 36 anos. Eu, eu não era um homem ainda, né? Eu tinha a mentalidade de guri. Jogava videogame, tocava final de semana, bebia. Cara, isso aí mudou a partir do momento que eu vi que a empresa ela começou a dar resultado. E que aquilo ali poderia se tornar algo grandiosíssimo, assim.
E aí deu a virada de Aí chave. que mudou a chave. Tipo assim, tem que... Como atleta, eu aprendi sempre que não bastava só eu treinar sem nenhum propósito, né? E aí o Bob Proctor também me ensinou que se você não sabe onde está e você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então essa é uma frase muito forte para mim. Então se eu estou fazendo algo é porque eu tenho um propósito lá na frente. E eu sei que como atleta eu não consigo nada da noite pro dia. Leva tempo. Demora para maturar. Então eu sei que se eu começar a construir algo hoje, ali na frente vai aparecer. E só depende do meu esforço ser mais rápido. Ou não. Né? Se tu te dedica, aparece o resultado. Se não te dedica, não aparece o resultado. Então, essa virada de chave foi quando eu entendi que, cara, eu quero crescer. E para eu crescer, eu preciso produzir. Se eu não produzir, eu não cresço. E acabou. Então, para crescer, eu preciso produzir. E para ter resultado, eu preciso o quê? E crescendo. Simples. Simples. Se eu Falou até no nosso off, né? A diferença de trabalho e eu falo assim, eu não trabalho. Isso. Eu produzo. Isso. Porque o trabalhador é aquele cara que trabalha a dor. Né? Que ele tá ali dando o esforço físico dele para algo acontecer. Eu não. Eu vou produzir. O trabalhador, ele só mantém o resultado dele em continuidade. O cara que produz, ele foca no crescimento. Então tem que produzir resultado. Então não tem que trabalhar. Se tu acha que tu tá trabalhando ou trabalhando que tu vai ganhar dinheiro, tu tá equivocado. Tu tem que produzir. Produzir, e linko mais uma coisa contigo, que produzir e pegar problema para si, que quem resolve mais problema é que vai ter maior remuneração. Exato. Pronto. Exato. Tu olhou todos os problemas do teu nicho e viu oportunidades de criar um negócio para cada um deles. Eu Tanto vejo. que tu tem tudo. Daqui a pouco até esse relógio. Tu Ele patenteou o relógio. Não, vamos tá longe. vendo esse anel aqui? Mas o que acontece? Esse é o poder, a gente tá falando do poder da ambiência, né, cara? O ambiente está inserido. Por que eu fui, no início da minha carreira como profissional de educação física, treinador de natação? Porque o ambiente que eu estava inserido era de um professor de natação, um professor que era técnico de natação. Então eu queria ser aquilo ali. A partir do momento que tu começa a conviver com outras pessoas, tu começa a ver outras oportunidades, a tua cabeça ela começa a mudar. Pelo menos foi assim comigo. Uma frase muito top que eu escutei esses tempos, não vou lembrar de quem foi, mas foi assim, ó. A tua capacidade de resultado, ela está na tua capacidade de produção. Então, se tu produz, tu tem resultado. Produzir isso aqui, eu tenho isso aqui. Se eu produzir isso aqui, eu vou ter isso aqui. Então, por que eu escolho ser só aquilo ali? Tem um cara que chama Nésio Monteiro, não sei se vocês conhecem. Conhece? Nésio Monteiro, ele foi dono de uma loja de ar-condicionado. E aí, numa deles, ele fala assim, cara, eu tinha lá, eu vendia ar-condicionado. Meu negócio era esse. Eu vendia, eu ganhava, vendia, eu ganhava. Tá, mas como é que eu faço para aumentar meu faturamento? Eu vou vender o cano de cobre. Agora eu vou vender a instalação. Eu vou vender as peças do ar-condicionado. O cara, ele não conseguia sair do ambiente do ar-condicionado. Aí chegou num dado momento que ele falou, cara, não consigo produzir mais que isso. Porque meu ambiente que eu estou inserido só me traz aqui. Ele deu a empresa dele para o sócio dele para poder sair e voar. Hoje o cara anda de jato. Olha que louco isso. Louco. O cara, ele mudou o ambiente dele para aumentar a capacidade de produção dele. Sabe? Daí vem aquela frase que a gente já falou aqui várias vezes. Tu é a média das pessoas que estão em volta de ti. Ponto final. Tu pode não acreditar, tu pode duvidar disso, mas desculpa, é exatamente isso, né? Aumente sua média, continuando sua audiência aqui, maratone todos os nossos episódios. Exatamente. Exatamente. Nós já temos que ir encerrando. E só pra linkar com o Noel, que ele falou da produção e do pensamento, né? Mas eu vou querer ter 10 unidades. Então agora eu sento na cadeira, eu tô pensando em 10 unidades, as 10 unidades vão vir. Não, parceiro. Claro que não, tu precisa produzir. Só que se tu pensar que tu vai ser um fracasso, não te preocupa, tu não precisa fazer nada, né? Que o fracasso vai ser feito. Porque tu pensar em coisa negativa é muito fácil, ela vai acontecer. A negativa tem certeza que vai acontecer, porque é só tu pensar nela que vai acontecer e não fazer nada. A prosperidade não vai só acontecer, né? Tu tem que fazer acontecer. E nem rezar adianta. E nem, não, Nem tem que suar. Exato. Tem que suar. Eu brinco uma frase que o Galvão Bueno fala a seguinte, né? 40% de talento, 10% de sorte e 50% de transpiração. Transpiração. Vai, velho. Transpira. Vai, transpira. A gente pode citar vários livros, assim, né? O Dudu, tu é um cara que tu lê bastante, né? E tem vários livros que tu já leu, que eu li também, que
trazem viradas de chave importante, que é Segredo da Mente Milionária, Sim. Os hábitos das pessoas altamente eficazes. O próprio Napoleão Hill lá, Mais isso, esperto quem que o pensa diabo. enriquece, essas paradas Cara, assim. Vamos um pouquinho além, cara. Poder Sem Limites. Também. Pô, Tony Robbins tem que ler, cara. Tipo, um negócio que chega a arrepiar o cara. Porque tu pensa assim, tu precisa mudar o teu comportamento pra tu ter resultados diferentes. Então, volta em Einstein. Cara, só os loucos querem resultados diferentes fazendo todos os dias as mesmas ações. Pô, né? Isso parece tão idiota, parece tão clichê. Mas é verdade. Mas é a maior verdade que tem isso aí, cara. Fala assim, se tu acorda todo dia no mesmo horário, tu faz todos os dias a mesma coisa, tu produz exatamente, ou tu trabalha exatamente a mesma coisa, qual o resultado vai ter no final do mês? Igual, velho. Não adianta. É lógico, isso é muito louco. PNL, né? Total. Total PNL. E, só que a gente falando... E por isso que a gente criou isso aqui, porque a gente queria ter outros loucos falando a mesma coisa que a gente, né? Porque é difícil achar um louco assim, né? Vai numa mesa de bar e fala essas coisas. Cara, ninguém não quer tem. te ouvir, cara. Não tem. Você tá maluco? E aí, cara, é muito louco isso, que quando eu começo a falar disso uma roda que eu começo a transparecer chato, eu paro de falar. Sim. Ficou quieto por quê? Eu falei, cara, porque eu gosto de falar de algo que eu não... Eu quero produzir, né? É. O tempo todo, né? Aham. Tu quer produzir o tempo todo. Eu falo assim, esses tempos minha esposa e eu, a gente foi num churrasco, né, de casais, assim, e aí eu falei assim, cara, vamos tentar fazer algum tipo de rapport pra galera conversar sobre algo que vai nos ajudar a produzir mais rápido, né? E aí, num dado momento, a gente tava sentado, né, e aí começamos a falar dos outros. E eu falei pra ela assim, Não vai dar. eu só olhei e falei assim, É o papo de espectador e o não papo tá. de Eu falei protagonista. assim, cara, se eu tô sentado numa mesa e eu começo a falar dos outros, cara, tô perdendo meu tempo. A minha vida é muito chata pra eu perder falando da vida dos outros. O Everton falou isso, né? Acho que o Everton falou também. É? Que o Botega falou também. Ele disse assim, no churrasco dos amigos, tudo bem, eu vou ir, dá boa, pra não perder os amigos. Mas eu fico quieto. Eu fico quieto. E de boa. Tu é egocêntrico. É. É impressionante. Porque, cara, eu quero falar sobre algo que vai trazer resultado pra nós. Resultados positivos, né? E falar da vida dos outros não vai trazer nenhum Não vai. resultado. Fábio, nós estamos com meia de tempo, a gente precisa dar encerrar. Mas antes de a gente encerrar, a gente sempre faz. Tu pode olhar pra câmera agora e tu precisa deixar uma mensagem pro profissional de educação física, pro estudante de educação física. O que esse cara tem que fazer, ou na tua percepção, pra ele ser diferente dentro do mercado, pra ele ter um futuro melhor, pra ele ter um resultado diferente da maioria. O que tu falaria pra esse cara? A gente não pode voltar no tempo, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu digo o que eu faria, né? Eu estudaria mais sobre comportamento humano, sobre relacionamento interpessoal, no início da minha faculdade, e não focaria tanto em ser alguém técnico. Hoje alguém chega para mim e pergunta assim, Noel, fala para mim, faz uma abdução do teu quadril aí. Eu falo, não, cara, joga o teu joelho para fora. Eu sou simples e objetivo na parada, porque mesmo falando com profissionais de educação física, usar termos técnicos é só para parecer bonito para os outros, não é efetivo. Então, procure ser alguém que se comunica bem com as outras pessoas e que seja objetivo nas ações que você quer que as pessoas executem. Esse seria o primeiro. Segundo, procure um ambiente que você gostaria de ter o mesmo resultado que as pessoas que estão inseridas lá têm. Né? Eu fiquei muito tempo preso em vários locais. Fizeram parte do meu crescimento profissional, mas eu destinei muitos anos a determinadas empresas, né? Principalmente quando eu era colaborador. Teve empresa que eu fiquei 9 anos trabalhando para a empresa. Imagina. Né? Foi maravilhoso, mas eu teria empreendido muito antes. E terceiro e último, acho que ia ser o mais... Pode falar, cara, relaxa, pode falar. É mesmo? Pode dar-lhe. Cara, larga de ser preguiçoso, bunda mole. Não é fácil, não é pra ser macio. Quem treina macio é macio, mano. Vai treinar duro, vai te dedicar, vai fazer esforço, pelo amor de Deus. Fechou. É isso aí. É isso aí, adorei. Essa foi a melhor. A polêmica é melhor. Vá firme, enrijecido, que esse é o caminho. Pau durismo. E não vai ser fácil, não acho que vai ser fácil. Tá louco. Top, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio hoje. Muito insight bacana.
Espero que você tenha pensado, tipo, meu Deus, no meu jeito de trabalho eu também posso aplicar alguma coisa dessas. Ou tipo, se pá, eu tô trabalhando, eu não tô produzindo, vou dar um estralo. Essa é a ideia, é aumentar o teu ciclo social de pessoas que empreendem, de pessoas que estão pensando lá em cima e que já conseguiram galgar passos que fizeram elas crescer na vida. Esse é o nosso objetivo aqui. Cartão Black Podcast, sua fonte de empreendedorismo na educação física. Nos vemos no próximo episódio e não deixa, se tu já tá aqui até agora, like, inscrição, manda pro teu amigo lá que fala mal do CrossFit, diz assim, esses caras estão ganhando dinheiro com o CrossFit aí, enquanto tu tá falando mal deles, eles estão tomando champanhe em Barcelona. Se pá, vocês deveriam ir pro mesmo caminho. Feito, gurizada. Muito Grande obrigado. abraço. Noel, Valeu. sua alegria. Valeu. Vamos dar ali. Valeu, galera.